E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então, como eu havia falado, na verdade, né, no primeiro vídeo sobre Roma, vamos dar sequência aos estudos sobre civilização romana no segundo período, que é o período republicano, que é um período bastante longo, né, quase 500 anos de período republicano. E a República, né, muita gente acha que o principal período da história romana é o Império, né, pela questão da expansão, das guerras, mas na verdade as bases, né, da cultura romana, do direito romano, dos costumes, das práticas políticas, tudo isso vem sendo formado durante o período da República. Então a República ela é vital para que você entenda as questões relacionadas ao período imperial. Estão intimamente ligadas entre um e outro aqui, né? Então vamos lá. Primeira questão, vamos discutir a ideia de república, ou rex publica, né? Coisa de todos. Como assim, professor? Um regime é uma democracia, república? Não, né? Você tem dentro do período republicano como principal órgão de poder o Senado. Só que o Senado ele é um órgão formado exclusivamente por patrícios. Então, os plebeus e outras camadas da sociedade romana não participam das decisões políticas, pelo menos até aqui. Nós vamos observar que depois de algumas convulsões sociais, revoltas, gradativamente o Senado ele vai ampliando, né, a participação política da sociedade romana de uma forma geral. Tá? Mas aqui nós não temos um rei, né? Não temos um governante centralizado. É um conselho que governa a sociedade romana. Tudo bem? Bom, o Senado não governava sozinho, vamos dizer assim. Os senadores eram auxiliados pelas chamadas magistraturas. Os magistrados eram senadores escolhidos pelos senadores, para cargos que geralmente tinham uma duração de 1 ano. E existiam magistraturas específicas, como, por exemplo, o cônsul. O que era o cônsul? O cônsul era como se fosse o prefeito da cidade de Roma, o administrador da cidade. O pretor, ele era responsável pela justiça, pelas forças armadas, pela segurança. O questor, ele era responsável pela cobrança dos impostos. O edil era responsável pela execução das obras públicas. O censor era responsável pela contagem da população, que é algo importante para o governo, né, saber, ter noção das suas medidas administrativas. E por último, uma magistratura especial, que é a magistratura do ditador. O que é o ditador? Será que o ditador romano ele tem as mesmas características do ditador que nós temos no século XX, por exemplo? Não. O ditador era uma magistratura especial, na verdade era uma honraria. Se Roma tivesse passado por um momento de crise aguda, como várias, né, ao longo da sua história, o Senado escolhia um dos seus membros para assumir esse cargo de ditador, que tinha duração de 6 meses e que podia ser renovado por mais 6 meses. O ditador administrava a cidade de Roma sem consultar o Senado, que é uma questão lógica. Se você tem um momento de crise aguda, você precisa tomar medidas rápidas, ágeis, para que a administração pública não pare. Se você demora para tomar essas medidas, o que vai acontecer? A crise vai se agravar. Então você tem uma pessoa que tem esse poder absoluto para governar nesses momentos de crise. O problema é que vários generais e senadores romanos vão utilizar a ditadura para se perpetuar no poder. O mais famoso ditador de Roma, todo mundo pensa que ele foi imperador, mas na verdade ele não foi imperador. Foi Júlio César. Júlio César ficou 27 anos como ditador de Roma. Tudo bem? A gente vai falar de Júlio César mais adiante, tá? Outra coisa, é no período republicano que Roma começa a passar pelo seu processo de expansão territorial. Ou seja, outro equívoco, né?
Muitas pessoas pensam que boa parte desses territórios que Roma ocupou foram conquistados no período do Império, e não foi verdade. Boa parte do Império Romano, no sentido territorial da palavra império, foi construído durante o período da República. Então a expansão territorial, ela se inicia nesse processo. Nos 2 primeiros séculos da República, os romanos consolidaram o seu domínio na região da atual Itália, na Península Itálica. Depois, eles foram anexando aí outras áreas e incorporando aos seus territórios. Tudo bem? E essas anexações territoriais, você vai ver que elas têm uma série de consequências para a dinâmica econômica, social e política de Roma. Vamos lá. Essas expansões, como eu havia citado, trouxe consequências para a estrutura social e econômica romana, como, por exemplo, o crescimento do fluxo de riquezas. Quanto mais áreas Roma dominava, mais súditos Roma, mais mão de obra escrava, mais impostos, mais matérias-primas, mais áreas agricultáveis Roma acumulava. Então, o fluxo de riqueza em direção à cidade de Roma, ela cresceu consideravelmente. Existe um ditado, todas as estradas levam a Roma. E esse ditado era muito certo, porque durante o período republicano imperial, os romanos construíram uma rede intrincada de estradas que ligava todas as suas províncias à capital do império, facilitando o transporte e a circulação de mercadorias e pessoas. Então, esse fluxo de riqueza possibilitou Roma ser o que ela foi, uma grande civilização poderosíssima, com belas obras de arquitetura, como o Coliseu, como o Panteão, entre outros aí. Tudo bem? A consolidação do modo escravista, quanto mais Roma anexava territórios, mais escravos ela fazia e, consequentemente, mais dependente da mão de obra escrava ela se tornava. Então é como se fosse uma droga. Quanto mais Roma usava a mão de obra escrava, mais ela queria e mais ela precisava da mão de obra escrava. Só que isso vai ter um preço. Chega um momento que Roma não cresce mais territorialmente falando e não consegue mais anexar territórios e escravos. Isso vai gerar uma crise econômica lascada que a gente vai falar também mais adiante. Mas nesse momento, o fluxo contínuo de escravos mantinha a roda da economia romana girando, que é uma economia, além de ser comercial, obviamente, mas que tinha na sua base central a agricultura. Beleza? Outro problema, que é a concentração fundiária, e esse problema aqui vai dar origem a uma série de movimentos populares durante o período republicano, que é a concentração de terras nas mãos dos patrícios. As terras, a conquista territorial ia acontecendo, só que essas terras não eram divididas entre os cidadãos romanos. Os patrícios, como eram a camada social privilegiada, eles acabavam tendo acesso às melhores e maiores terras. Então, isso gerava uma desigualdade profunda, escravidão por dívidas, e que vai sacudir o período republicano com várias revoltas. Você percebeu que a estruturação lembra muito a formação da civilização grega? Você se lembra que em Atenas, por exemplo, no período arcaico, houve muitas revoltas sociais por causa da concentração de terras, que houve a necessidade de reformas, como as reformas de Drácon e de Solon, para tentar resolver esse problema até chegar na democracia. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma, mas ao invés de evoluir para uma sociedade democrática, os romanos vão fazer várias reformas que criam estruturas políticas para que os plebeus participem das decisões. Participem entre aspas, para que eles pelo menos acreditem, que participam dessas decisões políticas. Então, nós falamos aqui do aumento da desigualdade social, aumento dos conflitos sociais, que vão marcar também esse período da história republicana romana. Então, diante desses conflitos, os romanos... Só um momentinho, uma pausa para a água aqui. Durante esses conflitos sociais que estavam cada vez mais acentuados como uma grande revolta de escravos de Espartacus, que quase colocou Roma de joelhos, houve a necessidade de reformulação da legislação.
como, por exemplo, a criação da lei Canuleia, da lei Licínia e da lei das 12 Tábuas. A lei das 12 Tábuas foi o primeiro código de leis escrito de Roma. Até então não havia lei escrita. Isso facilitava a manipulação da lei por parte dos patrícios. A lei Canuleia é uma lei que vai permitir, né, a anulação da escravidão por dívidas. A lei Licínia é a que permite o casamento, né, entre classes sociais, entre patrícios e plebeus. Perdão. Só que você tem que observar uma coisa, tá? Ai, professor, uma mulher patrícia podia se casar com um plebeu. Lógico que isso não acontecia, mesmo tendo uma legislação que permitisse, tá? Rico casa com rico, nesse negócio não, tá? Pobreza atrai pobreza, já falei isso para vocês. Além dessas leis, dessa legislação, foi criada também a chamada Assembleia da Plebe, que é um órgão foi criada a Assembleia da Plebe, que era um órgão representativo, né, para os plebeus. Gente, só fazer uma correção, eu acabei me confundindo aqui e troquei, tá? A lei Licínia que proíbe a escravidão por dívidas. E a lei Canuleia é a que permite o casamento entre classes, tudo bem? Só faça essa correção aí. Continuando. Além disso, foi criada uma magistratura especial dentro do Senado para representar os interesses da plebe, que é o famoso tribuno da plebe. Os dois tribunos da plebe mais famosos da história romana foram os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, que propuseram algo que para a época era revolucionário e até hoje muitas pessoas olham assim meio torto quando se fala dessa questão, que é a questão da reforma agrária. Os irmãos Graco, eles perceberam o óbvio, que o problema das questões sociais romanas era a concentração de terras nas mãos da elite patrícia, que havia necessidade de limitar essas terras e redistribuí-las. Adivinha o que aconteceu com os irmãos Graco, tanto com o Tibério como o Caio? Ambos foram assassinados, vítimas de uma conspiração do Senado romano. Tá? Então, o tribuno continuou a existir, né? Os dois mais famosos tribunos da plebe, infelizmente, foram assassinados, né? Bom, como eu disse, inclusive usando o gancho aqui dos próprios irmãos Graco, né? A questão social de Roma não estava associada a dar participação política às massas, mas justamente a questão da concentração de terras nas mãos dos patrícios. Então essas revoltas, elas foram se intensificando de uma forma que Roma mergulhou num estado de caos e guerra civil constante. E aí, em momentos de caos e guerra civil, o que acontece? O Senado coloca o ditador, né, a magistratura especial para governar. Nós temos dois grandes ditadores nesse período aqui. Mário, que é um general de origem plebeia. O Mário, ele profissionaliza o exército romano, que até então não havia divisão, não havia as legiões, não havia a hierarquia, né? Então ele faz esse processo de organização e profissionalização do exército, institui o pagamento de salário para os soldados romanos, né? Inclusive o pagamento era um pouco de sal, por isso a palavra salário, né? Para que o soldado pudesse servir militarmente e não ficasse preocupado com a falta de recursos em casa. Então, agora você tem um soldado no exército profissional. Mesmo não tendo guerras, ele era mantido pelo Estado. E também a realização de obras públicas e a suspensão de dívidas por parte dos plebeus. Essas medidas, elas foram aplaudidas pela plebe. Depois, o Mário foi substituído por Sila, que era um general de origem patrícia, que anulou boa parte das medidas do seu antecessor. Resultado, mais uma onda de revoltas civis. Aí, o Senado criou, então, o chamado triunvirato, para tentar resolver esse problema, mas nós vamos falar dele na próxima aula. Beleza, pessoal? Tudo bem? Até a próxima, então. Fiquem com Deus.